Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Yoga com Leandro Castelo Branco. Fico realmente muito feliz de você estar aqui e por isso eu te peço que você nos siga, nos acompanhe e se inscrevendo no canal. Por que fazer isso? Porque a gente mostra para esse mundo a força do grupo, dessa galera que gosta, que é apaixonada por yoga e espiritualidade. Hoje a gente vai falar sobre alguns segredos da mente, entendendo os Yoga Sutras, né? Eu já vou explicar a relação entre essas duas coisas e, na verdade, o que é Yoga Sutras. Vou explicar tudinho. Vamos lá. Então é o seguinte, é importante começar dizendo que talvez algumas coisas que sejam ditas aqui vão contra várias coisas que você nunca pensou sobre si mesmo. Inclusive, talvez você tenha pensado boa parte da sua vida, até esse momento, você pensou sobre você o contrário do que vai ser dito aqui. Mas antes de você rejeitar, eu te peço que você reflita um pouquinho, se precisar você pausa o vídeo, reflita, volta para o começo dele se precisar e depois você escreve se deu certo ou não, se você realmente concordou ou discordou, não tem problema nenhum de você discordar comigo. Inclusive, eu peço que você discorde, se você puder, e coloca aqui nos comentários para a gente poder conversar. Esses comentários aqui embaixo são a única forma de a gente poder bater um papo, combinado? Então vamos lá. Os Yoga Sutras são um texto tão importante para o yoga que ele é mais ou menos dividido, ele divide o yoga entre o pré-clássico e o clássico. Tá? O yoga passa a ser clássico a partir de Yoga Sutras de Patanjali. E o que são os Yoga Sutras? Então, os Yoga Sutras são um texto composto pelo sábio Patanjali. Ninguém sabe muito bem quando, entre século VI, século V a.C., ou século V depois de Cristo, ou seja, só 1000 aninhos aí de dúvida. E são versos, né? Não tem muito como traduzir. A palavra sutra quer dizer fio. Então é uma composição em que uma frase, né? Por falta de palavra melhor a gente usa verso talvez, um verso se conecta com o outro, né? Então nunca se deve esquecer o que veio para trás, porque tem algumas regras para esse sutra acontecer. Primeiro, o assunto que você vai sutrar, né? Você vai fazer um sutra dele, não deve ser um assunto trivial, deve ser um assunto muito importante. Por isso você não vai fazer a sua lista de compras em forma de sutra, ok? Segunda regra, o mínimo de palavras possível você vai usar. Então tem que ser sempre sucinto. Muitas vezes tem uns sutras muito longos, né? Mas é o mais sucinto possível. E terceiro, evitar o máximo de ambiguidade que você conseguir, justamente para que a interpretação não seja tão sujeita a dúvidas assim. Então, esse sábio chamado Patanjali, do qual também se sabe muito pouco, compôs esses Yoga Sutras, que são sutras sobre um assunto que é yoga, nesse período de tempo X aí. Por que esse texto é muito importante? Porque é um texto que tira todo o componente religioso, que tira todas as questões paralelas à prática e à vivência do yoga. Então, os Yoga Sutras são um manual do yoga. O camarada quer se isolar, foi para a floresta, sozinho, pelado. Quer praticar yoga? O que ele vai fazer? Ele vai usar Yoga Sutras. Ele não precisa saber, né? Porque nos Vedas, que é da onde veio o yoga, se responde várias outras perguntas, como a origem desse mundo, desse universo, qual o propósito dessa vida, sobre a lei do karma, uma série de coisas que, embora importantes, não são absolutamente necessárias para você sentar e praticar yoga, né? Viver o yoga. E assim, os Yoga Sutras simplificam, condensam e direcionam o esforço de quem quer vivenciar o yoga, dentro e fora do tapetinho. E, inclusive, no seu famoso Yoga dos 8 Passos, que fica ali no segundo capítulo, segundo pada dos Yoga Sutras, a primeira coisa que ele manda fazer é yoga fora do tapetinho. Mas eu estou me adiantando aqui, tá? Então, como que os Yoga Sutras começam? Eles começam assim, Atha Yoga Anushasanam, ou seja, e então, agora, é começado o ensinamento de yoga. É um ensinamento sobre yoga. Por que então agora? Porque, como eu falei, né, nenhuma palavra é à toa. E Patanjali não vivia numa época que então era tipo vírgula, né? Que hoje tudo começa com então. Mas essa palavra atha, que pode ser traduzida como agora, como então, né? E a gente prefere então porque essa palavra ela é uma palavra considerada auspiciosa e ela indica que veio alguma coisa antes. O que é esse antes? Esse antes é o interesse, o preparo de que uma pessoa tem que ter para sequer se interessar por yoga, para começar a direcionar a sua vida para uma prática espiritual,
de autoconhecimento. Porque normalmente, né, as pessoas que estão vivendo suas vidas totalmente voltadas para a obtenção só de riquezas, de segurança, de prazeres, né, e acha que a vida gira em torno somente disso, essas pessoas estão corretas em pensar isso porque para elas esse é o universo delas. E yoga não significa nada para essas pessoas. E quer saber de uma coisa? Tá tudo bem. Acima de tudo também, yoga é respeitar o tempo de cada pessoa. No entanto, para as pessoas que perceberam que, por exemplo, hoje a nossa crise é uma crise espiritual e não mais muito material, para essas pessoas o yoga começa a ganhar importância. Porque é necessário, né, para essa gente, é tão necessário olhar para dentro quanto para fora. E o resto da galera está somente olhando para fora. Isso está deixando todo mundo maluco. Então, por isso é dito. E então, para essas pessoas que sentem dentro de si, anseiam por saber mais sobre si mesmos, sobre olhar também para dentro, iniciar essa jornada interna, para essas pessoas é começado o ensinamento sobre yoga. E aí prossegue. Yoga Chitta Vritti Nirodha. E o que é yoga? Yoga é o estado em que existe a não identificação com as flutuações mentais. Ou seja, por que a gente está triste, raivoso, pensativo, melancólico, etc? Porque existe um pensamento, ou seja, um vritti, chitta vritti, como está aí, yoga, chitta vritti, nirodha. Então esse chitta vritti é um pensamento. É uma coisa que passa pela tua mente e perturba a tranquilidade dessa mente. Quando existe um estado em que a gente sabe que, ei, eu não sou pensamento. Eu não sou a sensação. Existe um estado de yoga, porque é um estado em que você se conecta com a tua natureza interior, que é paz, tranquilidade e plenitude. Isso é o mesmo que dizer que, não sei se você já percebeu, que alegria, paz, tranquilidade não é uma coisa que você consegue de fora para dentro. É uma coisa que brilha de dentro para fora, ou seja, vem de você. Imagina por um momento um palco em que tem cortinas fechadas. Então você só vê cortina. E de repente uma pessoa ou uma coisa irrompe ali e deixa as cortinas entreabrirem e você então vê uma luz tremenda que estava ali iluminando esse palco por trás ali, mas você não via por causa das cortinas. Então essa pessoa, essa coisa, né, passa por ali, essa luz brilha e de repente essa luz se vai porque as cortinas voltam a se fechar. Essa é a experiência de conseguir uma coisa ou estar com uma pessoa, ver uma grande felicidade dessa experiência e depois deixar de ver. Não é que essa pessoa, essa coisa, trouxeram felicidade para você. A felicidade já estava ali, brilhando. Ela brilha de dentro de você para fora. O estado de yoga, portanto, é um estado em que a gente começa a notar, né? Através do autoconhecimento a gente percebe que isso somos nós. O que a gente mais busca é o que a gente já é. Então nesse momento eu te peço para ver se, cara, se você está confuso, para agora e faz um comentário aí, faz a sua pergunta nesse momento, é muito importante, ou sugere um outro vídeo para falar de um ponto que não ficou claro para você. Combinado? É bem importante isso. E segue até o final, senão vai ficar alguma coisa fora do lugar. Os primeiros passos, né, justamente para esse yoga ter lugar na sua vida, é, como eu estava dizendo lá no começo, o yoga fora do tapetinho. Por quê? Porque você precisa começar a organizar a tua mente e isso só é possível através de uma adoção de valores que se chama de Dharma, ou seja, aquilo que é correto e aquilo que vai deixar a tua mente mais tranquila, porque são valores universais como não violência, verdade, respeito, retidão e por aí vai. Isso que a gente chama de yoga fora do tapetinho, ou seja, você nem chegou a sentar ainda e praticar posturas. Você tem que rever a tua relação com o mundo lá fora e rever a tua relação consigo mesmo para sua mente já começar a ficar tranquila. Então, enfim, esse é só o começo, porque logo mais à frente, Patanjali também vai dizer, né? Por que isso é necessário? Porque no estado normal do dia a dia, a gente está sim identificado com as coisas e os pensamentos. E isso é que gera as tretas da vida. Yoga, portanto, para fechar, é um caminho de autodescoberta e não de aquisição. A gente já viu que tentar conseguir coisas, né, não leva a gente a nada. Olha para sua casa nesse momento, quanta coisa. Você pegou isso na esperança que isso fosse te completar de alguma forma. E hoje está aí, compondo um panorama, né, da sua sala, bonitinho, mas que não diz grande coisa mais para você. Talvez te traga uma memória, talvez te traga uma sensação, mas é meio que só isso. E tá a gente de novo na mesma busca de sempre, né, correndo o mundo afora sem perceber. Quando a gente dá o primeiro passo para fora de casa, a gente já está ficando mais distante, porque a gente não percebe que o que a gente quer mais encontrar
somos nós mesmos. Enfim, se fizer sentido para vocês, eu sigo com essa série aí um pouquinho mais, explicando, né, fazendo essa ponte entre o conhecimento antigo dos textos e o que a gente precisa aqui agora. Se fez sentido, então deixa aí seu comentário. Se não fez, também deixa aí o seu comentário sugerindo um outro assunto então. E presta atenção, nos vídeos que vão aparecer para você, tenho certeza que tem um que vai te capturar a atenção, vai com ele.